Recentemente, quando eu falei do Crimes of the Future, o Crimes do Futuro, o novo filme do Cronenberg, eu mencionei que provavelmente a maior virtude daquele filme era o fato do diretor ter jogado fora tudo que não é tão importante, né, da bagagem, todo o excesso de bagagem, e ter levado tudo à essência do cinema dele. E, nesse caso, feito um filme bastante minimalista e econômico dentro dos moldes da obra do Cronenberg. Dadas as devidas proporções, eu vou dizer mais ou menos a mesma coisa aqui do Telefone Preto, o novo filme da Blumhouse, dirigido pelo Scott Derrickson. É um trabalho que nas mãos de qualquer outra pessoa com uma proposta mais pretensiosa poderia gerar ou um filme muito restritivo, na maneira de repente exploratória, como poderia trabalhar com o mote central, que é muito pesado, ou insuflado de subtexto, que é uma coisa que está em alta no cinema de horror de prestígio há pelo menos uns 6 ou 7 anos. Felizmente não aconteceu nada disso, e esse daqui é um dos bons trabalhos do gênero de 2022 e provavelmente o melhor filme do diretor até o momento. Antes de entrar em mais detalhes a respeito do Telefone Preto, claro, vou lembrar você mais uma vez aqui, caso ainda não tenha feito isso, ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão de inscreva-se, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas e, naturalmente, coloque aí o sininho das notificações ativado, que tem logo abaixo, porque só assim você vai ser notificado quando a gente postar vídeos novos aqui. E caso você queira acompanhar outros comentários meus, de repente, sobre filmes que não dá tempo de trazer para cá para o canal, que é muito comum de acontecer, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Eu estou sempre falando sobre lançamentos que eu assisto ao longo das semanas por lá. O conto do Joe Hill que inspirou o Telefone Preto, o conto homônimo que inspirou o filme, ele tem mais ou menos 20, 21 páginas, pelo menos nessa última edição aqui que eu tenho. E é um conto, na verdade, muito com cara de conto, né, de conto cautelar, de uma história que tem um elemento fabulesco muito característico, um elemento de sobrenatural que se insere no contexto realista, assim como no filme. E o trabalho que o Scott Derrickson faz aqui, que tem mais ou menos 1h30 de duração, é um trabalho muito respeitoso, levando em conta essa duração e essa natureza do conto. A trama, que é ambientada na década de 70, segue uma cidade em que as crianças começam a desaparecer. Cerca de 5 crianças desaparecem antes do próprio protagonista, que é o Finney, que tem uma irmã mais nova, com capacidade ali de clarividência, assim como a mãe deles dois também tinha. Esse menino acaba sendo raptado por esse sequestrador, chamado o sequestrador mesmo, The Grabber, que está ali com uma van preta e um monte de balões pretos também. Ele acaba sendo sequestrado e levado para um porão, onde tem basicamente um colchão e um telefone preto na parede. Um telefone que está desconectado da tomada, mas que a gente vai descobrir ao longo do filme ainda toca, e esse menino consegue ouvir esse toque. Aparentemente não é todo mundo que consegue. O Finney então vai começar a ter contato com quem quer que esteja do outro lado da linha, e a gente vai descobrir que existe um elemento sobrenatural aí na parada, como eu falei, que vai ajudá-lo de alguma maneira a entender o que está acontecendo ali e como ele pode fugir do sequestrador. Claro que de um ponto de vista de nome, quem mais chama a atenção aqui é o Ethan Hawke, que faz o papel do sequestrador, né? Faz o papel desse vilão, que na maior parte do tempo, que é 80% ou 90% das cenas em que ele aparece, o rosto está coberto ou por maquiagem ou por máscaras, né? Que ele fica trocando o tempo inteiro dos diferentes tipos de expressões daquela máscara. Mas eu queria chamar a atenção para a interpretação muito sólida, muito competente desse menino chamado Mason Dames, que está fazendo o primeiro grande trabalho dele aqui, e é um trabalho muito impressionante porque você não nota a interpretação infantil. É muito comum em histórias desse tipo, em que a atuação da criança carrega dramaticamente a jornada, né, você acaba prestando muita atenção e dizendo, nossa, que menino bom, que menino talentoso. E aqui o Telefone Preto é um filme que, de modo geral, ele acaba escondendo esse tipo de excesso, e quem mais se beneficia disso, para mim, é a interpretação dele, que é uma interpretação que, repito, carrega o filme inteiro e você não fica prestando tanta atenção para ela. Naturalmente, eu não posso dizer a mesma coisa da Madeleine McGraw, não no sentido negativo, muito pelo contrário, porque ela sim se destaca, ela sim chama muita atenção, porque é uma interpretação dramaticamente forte, é uma interpretação que tem contornos de humor muito pontuais e muito oportunos no filme. Ela faz o papel dessa irmã mais nova, não só clarividente, como muito corajosa, muito forte dele, que chega a defendê-lo de uma maneira contundente e violenta numa determinada cena do filme, e ela é uma promessa, assim, absoluta. Um papel desse aqui, para mim, é suficiente para num próximo filme ela ser realmente protagonista e uma estrela de uma produção muito maior. Eu já a vi em um ou outro filme e realmente nunca dessa maneira. É raro fazer isso de ficar pontuando questões em relação ao elenco, mas nesse caso eu acho que é importante falar para completar também, claro, do Ethan Hawke, que é um ator que, como
comumente é associado a papéis de leveza, de simpatia. Ele tem realmente essa persona. Ele protagoniza uma das minhas trilogias favoritas, por exemplo, que é a trilogia Before, né, do Richard Linklater, e ele é realmente um poço de simpatia, de graciosidade, etc. E nesse papel, naturalmente, ele está fazendo o pior dos monstros, né, que é assassino de criança. Não dá para negar que ele faz o máximo que ele pode aqui para despertar esse asco, despertar esse medo, esse pânico com relação à figura do sequestrador, mas é inegável que essa personalidade dele, essa voz dele e momentos em que a gente vê os traços do rosto do Ethan Hawke, eu, pelo menos, não conseguia sentir o mesmo medo, o mesmo receio, a mesma ansiedade que eu talvez sentisse se fosse um outro ator, ou mais assustador ou desconhecido totalmente. Talvez essa fosse uma solução mais favorável do ponto de vista do terror, mas isso não prejudica o filme, muito pelo contrário, até porque inteligentemente o Telefone Preto coloca as aparições dele bem espaçadas, quer dizer, a gente não fica vendo o tempo inteiro o sequestrador. O filme tem vários hiatos, né, em que basicamente o que a gente acompanha é o menino tentando encontrar saídas ali dentro daquele porão, ali dentro daquele cômodo, né, daquele quarto escuro. Isso acho que torna a coisa muito mais sombria e faz com que a gente fique o tempo inteiro na expectativa da próxima aparição dele. Então o efeito acaba sendo muito positivo do ponto de vista da tensão, se não do ponto de vista do medo, pelo menos o suspense funciona muito bem sim. Eu não vou dizer que me surpreendeu vindo do Scott Derrickson, porque eu gosto de alguns trabalhos dele na direção, eu gosto, por exemplo, do que ele faz com A Entidade, ali sim eu acho um dos filmes, inclusive, mais sombrios da década passada, apesar de não ser propriamente tão redondo, mas ele tem momentos aterradores de fato, e eu acho que ele tem momentos interessantes também no Exorcismo de Emily Rose, no Livrai-nos do Mal, mas esse daqui realmente é um trabalho muito elegante no sentido dele não ser nem tão pesado quanto ele poderia, levando em conta essa trama, levando em conta as possibilidades gráficas de uma história de assassino de criança, de sequestrador, etc. E também não dá pra dizer nem de longe que ele faz um filme brando, que ele faz um filme leve, nem nada disso. Ele é sim um trabalho bem mais inofensivo do que poderia ser, e é um trabalho que usa o sobrenatural como um escudo, né, contra os temores reais, no melhor estilo Guillermo del Toro da coisa. Isso torna tudo muito mais vendável, naturalmente, e torna algumas das cenas do terceiro ato muito catárticas. É um trabalho dinâmico, é um trabalho simples, eficiente, compacto, assim como um conto, né? Ele estende o conto de uma maneira muito respeitosa, não adiciona nada que não contribua propriamente para o desenvolvimento da história, e principalmente ele tem uma contextualização inicial triste, melancólica, desesperançosa com relação àquela cidade, que combina muito com esse tratamento do Scott Derrickson. Então eu acho um filme bem equilibrado nesse aspecto, né? Quer dizer, de nem fazer um negócio muito pesado, um negócio que vai ficar restritivo, que vai explorar de maneira cruel aquela questão ali das crianças e tudo mais, e ao mesmo tempo ele faz um filme em que a tensão é muito palpável, né? O temor da criança com relação à violência é muito palpável. A violência em si que ele trabalha, ela é pontual, ela é bastante contida, tem sim um ou outro momento em que ela aparece de uma maneira mais gráfica, mas nunca totalmente explícita, nunca apelativa, nem nada disso. É um trabalho Blumhouse clássico nesse aspecto, né? É legal justamente que o Scott Derrickson não fica enrolando muito para começar as aparições sobrenaturais, né? Pelo contrário, ele usa justamente os elementos sobrenaturais como uns pontos bem chave nessa jornada de amadurecimento do menino. Não é uma coisa sutil, não. Tudo que ele menos faz aqui no tratamento do sobrenatural é sutil. É simples, é direto, é pontual, não é exagerado, mas também não é sutil, não é austero, nem nada disso. E se não deixa impacto suficiente para você ficar mal depois da sessão ou apavorado, definitivamente não deixa, pelo menos tem competência suficiente para trabalhar com os principais componentes aí do gênero dele. Então eu gostei bem. É por isso então que na minha cotação o Telefone Preto fica com 3,5 estrelas. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido essa crítica, pessoal. Se você que está assistindo agora de fato curtiu, mais uma vez, curta o vídeo, assine o canal e escreva aqui embaixo nos comentários o que é que você achou do Telefone Preto. Se ainda não assistiu, qual é a sua expectativa para o filme, qual desses filmes do Scott Derrickson que eu citei você gosta mais. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.